Poupar de olho na Copa Sul-Americana ou ir às ganhas e tentar o G4 no Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom sábado para todo mundo, bom final de semana para todo mundo, que vocês possam curtir bastante esses 2 dias de descanso, né? Para quem tem 2 dias de descanso, né? Às vezes a pessoa pega e dá uma trabalhadinha, ou no sábado dá uma trabalhadinha no domingo. É o caso aqui da galera do Voz do Gigante, é o caso aqui do Alexandre Ernest, né? E por isso estou aqui no canal para trazer mais informações para vocês a respeito do Internacional, que joga agora nesse domingo, a partir das 18 horas, contra o Fortaleza, no Ceará, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional que desembarcou finalzinho da noite dessa sexta-feira, lá em Fortaleza, e agora se prepara, né, para focar no Campeonato Brasileiro depois de empatar em 0-0 contra o Melgar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A gente tem várias coisas para falar, porque é o seguinte, a chamada, né, o Mano Menezes, ele chamou de Porto Alegre o Everton, o lateral direito recém-chegado, né, no Beira-Rio, recém-apresentado, inclusive, né, esteve presente, na verdade, não jogou, né? Esteve no banco de reservas na goleada contra o Atlético Mineiro, foi apresentado agora na última semana e então foi chamado pelo Mano Menezes para compor a delegação lá em Fortaleza. Isso dá indício de que o Inter pode botar um time descaracterizado, um time reserva lá no Ceará. Tudo leva a crer que sim. Por quê? Porque a gente pode mais ou menos ter uma base e um parâmetro do que aconteceu em Inter e Ceará, numa questão muito semelhante de como o Inter se apresenta hoje. O Inter tinha jogado contra o Colo-Colo, lá no Chile, e aí foi ao Nordeste para encarar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Agora a mesma coisa, né? O Inter joga contra o Peru e vai ao Ceará para encarar o Fortaleza, daí também pelo Campeonato Brasileiro. Só que assim, ó, naquela ocasião a gente não tinha o Depena, a gente não tinha o Wanderson e não tinha o Bustos. Agora, pela partida que fez o Bustos, me parece que daqui a pouco vai dar uma segurada e a gente vai falar sobre possíveis escalações, tá? Por exemplo, eu vou recuperar, eu anotei aqui, eu vou recuperar a escalação do Inter e Ceará, tá? Esse jogo aconteceu no dia 2 de julho, tá? Também era do Mano Menezes. Keiler, Heitor, Rodrigo Moledo, Kaique Rocha e Moisés. O René tinha lesionado, lembra? O René tinha lesionado, o Moisés então era titular. A Elisiero com o Johnny, Tauan Lara, Tyson, Caio Vidal, Wesley Moraes. Ainda entraram no jogo Maurício no lugar do Moisés, o Estevão no lugar do Johnny, o Tauan Lara deu lugar ao Gabriel, tá? Mais o Mercado no lugar do Tyson e o Cadorini no lugar do Wesley Moraes. O Inter fez 1-1 nesse jogo. O Inter fez 1-1 nesse jogo lá no Ceará. O Ceará saiu jogando, saiu fazendo o primeiro gol. Lima marcou de pênalti e depois o Moisés empatou. Isso tudo no primeiro tempo ainda, tá? O Cadorini é expulso ainda. A gente vai falar sobre o Cadorini daqui a pouquinho, tá? O Cadorini tá saindo do Beira-Rio, bem provavelmente. Daí, com base nessa escalação aqui, cara, a gente pode mais ou menos tentar fazer um 11 inicial do Mano Menezes. Porque é o seguinte, como a gente tá sem o Moledo, que tá no departamento médico, o Vitão, o Kaique e o Mercado são os únicos zagueiros que a gente tem, é bem possível que um dos dois que jogou em Arequipa vai descansar, para estar pelo menos recuperado no jogo de quinta-feira. Acredito que vai ser o Gabriel Mercado. Então eu acho que a gente vai botar Kaique Rocha com o Vitão na zaga. Eu duvido muito que o Mano Menezes vai trocar os dois laterais ao mesmo tempo. Principalmente porque o Everton tem já sabido problemas defensivos, tá? E não vão botar, por exemplo, o Tauan Lara ao lado do Everton, né? Um cara recém-chegado que não tem, por exemplo, entrosamento, e o Tauan Lara que é um jovem, tá? É uma promessa, é um cara que o Inter vai apostar muito ainda com o Mano Menezes, mas eu não acredito que o Mano vai tirar o equilíbrio das duas laterais. Então provavelmente vai o René de um lado, tá? E aí talvez o Everton do outro.
ainda daqui a pouco, né? Tu sabe como é que é. O Mano já disse pro Bustos uma vez, né? Ele é argentino, ele tem que jogar sempre. Então, daqui a pouco é só para questão de ter um reserva mesmo, o chamamento do Everton, tá? Na frente, daí a gente pode pegar ali no meio-campo, né? A gente pode pegar, que naquela ocasião jogou o Lisieiro e o Johnny. Mas o Gabriel ainda não era aquele cara consistente, aquele cara inconteste no meio-campo do Inter. Hoje o Gabriel é não só um dos principais jogadores do meio-campo do Mano Menezes, tá? Mas também é o principal desarmador, né, do Campeonato Brasileiro. Então, é um outro contexto. Eu não sei se ele vai de Lisieiro e Johnny. Daqui a pouco ele vai de Gabriel e Johnny, por exemplo, com o Edenilson ou o Depena descansando. Daí eu até posso concordar que o Depena e o Edenilson podem descansar para de repente entrar um Pedro Henrique no meio, daqui a pouco entrar o Maurício no meio. Bom, daí é uma questão que tem que ver. Alan Patrick e Depena, por exemplo, Alan Patrick e Edenilson, o Alan Patrick tem que jogar, porque o Alan Patrick provavelmente vai jogar também na quinta-feira contra o Melgar, tá voltando de lesão e ele precisa de um pouco mais de ritmo. É outra questão que tem que ser vista e tem que ser revista agora a partir do final de semana. E na frente a gente tem uma questão principal. O alemão, por exemplo, não joga na quinta-feira, porque tomou cartão amarelo, o cartão vermelho, melhor dizendo, né? Isso quer dizer que ou o Romero começa o jogo já para se entrosar, ou o alemão tá correto, tá certo no jogo, né? Porque justamente não joga na quinta-feira, então não tem por que ser preservado. Então, do lado do atacante, no caso, o Romero ou o alemão, pode ser o Pedro Henrique, pode ser o Wanderson. Então, tem uma série de opções e isso talvez que seja o melhor para o Internacional. Não só o fato de o Inter poupar ou não poupar, dar atenção para a Sul-Americana ou não dar atenção para o brasileiro. A questão está que o Inter, com um grupo praticamente cheio, com um grupo praticamente coeso e podendo o Mano Menezes escolher, tá, as suas peças, ainda tem um grupo satisfatório para ganhar do Fortaleza lá no Castelão, tá? Eu falei que a gente ia falar sobre o Cadorini, tá? O Cadorini que já estava muito próximo de acertar com o Atlético Goianiense, tá? Não vai, pelo que tudo indica, não vai para Goiás, tá? Vai um pouquinho mais pertinho, vai ali para Curitiba para jogar no Coritiba, tá? Vai para o Paraná, porque o Inter e o Atlético Goianiense não se acertaram em termos salariais. O Atlético Goianiense queria que o Inter pagasse uma parte do salário do Cadorini e o Inter não aceitou. Então, por conta disso, tá muito próximo do Cadorini ser emprestado ao Coritiba, emprestado até o final do ano também, tá? Isso para ele voltar depois e assumir, né, de repente o seu papel aqui no grupo do Inter, porque o Cadorini, por exemplo, deveria ser este ano um ano, não digo de protagonismo, mas um ano de afirmação, né? Foi o cara da base no ano passado, era o artilheiro em praticamente todas as competições que a base jogou, né, e ganhou no ano passado, tá? Só que esse ano, por exemplo, volta com um percentual de gordura, volta das férias com um percentual de gordura acima, aí vai até joga um pouco, faz alguns golzinhos, mas mesmo assim não consegue fazer a sua sequência ou fazer o seu destaque, principalmente os treinos do Cadorini não são bons. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal. Então, vai para um outro time para pegar uma rodagem e ganhar um pouco mais de experiência. E por último, não menos importante, tá? Pessoal que leva crianças ao Beira-Rio, tá? Sócio coloradinho continua normal, tá? Fazendo o check-in e tudo certo. Agora, quem não é sócio, as crianças que não são sócias, agora elas têm que ter um voucher de identificação. Isso tem que ser feito ou no site do clube ou então em alguns pontos lá no Beira-Rio mesmo, tá? Porque é ali que eles vão entrar, no caso, as crianças vão poder entrar no Beira-Rio acompanhadas dos seus responsáveis. Tem que se ligar disso. Olha no site do clube que é bem importante essa informação e essa mudança de entrada das crianças agora nos Jogos do Colorado, beleza? Vai valer já contra o Melgar agora na quinta-feira. Tamo junto? Não te esquece, final de semana bom para apostar na KTO. Vai lá na KTO que tem o cupom ERNEST, que te dá 20% de free bet agora para tu também te divertir no final de semana com todos os jogos do Campeonato Brasileiro, campeonatos das ligas europeias, tem um monte de coisa para tu pegar e te divertir com a KTO e o cupom ERNEST, beleza? Tamo junto, forte abraço, bom final de semana, tchau!